Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio. Na noite de hoje, estudo da obra Cascata de Luz. Estou aqui na companhia da minha querida irmã Agna. Boa noite, Agna. Boa noite, meu irmão Alexandre. Boa noite, pessoal. Que Deus possa nos abençoar e que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, hoje, capítulo 27, Ocai, a enciclopédia do amor. Esse é o tema da nossa noite. Então, Agna, faz a prece para nós, por favor. Senhor Jesus, bondoso, amado Mestre, companheiro divino de todas as horas, aqui estamos, Senhor, para mais esses momentos de estudo. Agradecemos pela oportunidade, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos dado, por todas as oportunidades que nos dá a cada dia, a cada manhã. Pedimos, Senhor, por todos que estão conectados conosco essa noite, por todos os lares, Senhor. Pedimos pelo nosso Brasil, pedimos pelo nosso mundo, que todos possam receber das suas mãos a luz necessária para continuar o seu caminho, em busca da verdade, Senhor. Obrigada, mestre amigo. Ilumine, Senhor, para que possamos tirar o maior proveito desse pequeno estudo da noite de hoje. Em nome de Deus, nosso Pai, e em teu nome, damos por iniciado o nosso estudo da noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, a gente tem esse capítulo 27, que é um capítulo, não é muito grande, não, mas ele tem muitas passagens que merecem, assim, a nossa reflexão. E se você me permitir, Agna, eu queria começar dessa vez. Por favor. Então, o Luiz Sérgio, ele começa, né, fazendo uma prece de louvor a Deus. E nisso ele esbarra com o Ocai, né, que é Jacó ao contrário. A médium Irene Pacheco Machado, ela usava muito de pseudônimo para os espíritos. Uma opção dela, enfim, né, ela, então, o Ocai, Jacó ao contrário, né? Se pegar ali, vai ser Jacó ao contrário, que não é o irmão Jacó do livro Voltei, tá certo? Ali não é o Frederico Figner. Mas o Ocai nós vamos encontrá-lo na obra do Luiz Sérgio lá a partir do Na Esperança de uma Nova Vida. Ali a gente já encontra menção ao Ocai. Depois, no Ninguém Está Sozinho, Nos Meus Olhos Voltam a Florir, a gente vê um pouquinho mais. E em outras obras, volta e meia, o Luiz Sérgio se depara com o Ocai. Então, o Luiz Sérgio, sempre que encontra com ele, vai ter esse diálogo, porque o Ocai, que tem a aparência de um senhor, de um ancião, né, oriental, ele é como se fosse o mestre dos magos da Caverna do Dragão. Tem muita sabedoria, muita experiência, e toda vez que o Luiz Sérgio encontra com ele tem esse diálogo, e nesse diálogo sempre muitas explicações, com muitas frases de efeito, e às vezes a gente, né, fala, nossa, é tanta coisa que dá um nó aqui na minha cabeça. São tantas informações que dá um nó na minha cabeça. E aí acontece exatamente isso, né? Eles começam a conversar
sobre a verdade, sobre o espiritismo, sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre a evolução, sobre a transição planetária e o desenrolar da conversa desses dois espíritos vai fluindo nessa frequência. E aí, feito essa preliminar, eu já passo a palavra para você, minha irmã. Não, já passou, estava gostando tanto da sua fala. Eu estava assim até ansiosa para você continuar. Pois é, eu lembro do Ocage, de outros livros mesmo do Luiz Sérgio, né? E realmente é um grande espírito, né? Ele sempre traz muitas informações. E ele já vem falando aqui para o Luiz Sérgio sobre o Brasil, porque o Luiz Sérgio ele muito preocupado, né, com as drogas, com o tráfico de droga, em crescimento naquela época. 96 é esse livro? 90. É na década de 90, né? Deixa eu ver aqui. É da década de 90. 93, 95. 95. Ele foi psicografado em 93 e lançado em 95. Então, em 93, o Luiz Sérgio já estava aí, ó, super preocupado com a droga, né? E hoje, o que está acontecendo? Continua, né? Só aumentou o grau, continua o mesmo problema. Mas ele fala que o Brasil é a pátria do futuro, ele garante isso, né? Mas é a pátria do futuro que vai ser uma grande potência, que vai ser. Em que vai ser essa pátria do futuro, né? Em que? Porque é igual, eu fico pensando, tem vez, é como esperava Jesus, né? Muito esperava Jesus como um grande rei na frente de um grande exército que ia dominar e ser o rei no reinado dele. Não era assim que muitos pensavam que viria o Salvador? E veio Jesus, né, trazendo a mensagem de amor, e trouxe o Evangelho. O Brasil vai ser a pátria do Evangelho, como diz nosso irmão lá no Brasil, como é o Coração livro? do Mundo, Pátria do Evangelho. Evangelho, né? Então, nós não temos que ficar esperando que o Brasil vai ser uma potência, né? Uma superpotência econômica, uma superpotência de guerra, uma superpotência que vai dominar o mundo. O Brasil vai dominar o mundo em quê? Né? Com a paz, com o amor, com a evangelização. É isso que o Brasil vai ser a pátria do futuro, porque é onde o Brasil vai abranger a humanidade, levar para a humanidade a mensagem do Cristo, né? Essa mensagem que o Cristo trouxe há mais de 2000 anos e que muitos hoje ainda nem conhecem, né? Então, a pátria do futuro é nesse sentido. E nós não precisamos, ele fala que a gente não precisa se preocupar, porque Deus está acima de tudo. E quando o homem tem um livre-arbítrio, né? Mas Deus, quando ele quer, quando ele vê, quando ele vai colocar, vamos usar uma metáfora, né? Ele vai e coloca o dedo dele e para com aquilo. O traficante não vai mais traficar. O corrupto não vai mais corromper. Por quê? Porque Deus não vai mais deixar. Né? E ele descreve aqui um monte de coisa que iria acontecer, que nós já estamos vendo acontecendo, que já aconteceu, grandes catástrofes, já vimos acontecer,
e que ainda está acontecendo e que ainda vai acontecer, né? Porque o mundo está em transformação. Nós sabemos que nós estamos numa transformação, numa verdadeira convulsão, onde o planeta está passando de planeta de prova e expiação para um mundo de regeneração, né? Esse mundo de regeneração, e só que está naquela turbulência, naquela fervura, onde o que acontece quando está fervendo, né? Vamos ver que quando quem já morou em roça, que vai fervendo melado, a sujeira vai ficando tudo por cima e a gente vai te retirando e jogando fora. É isso que está acontecendo. A sujeira vai sendo. Aí Deus, que é um Pai amoroso, vai tirar esses espíritos que não estão adequadamente com a vibração com esse planeta, que vai passar para um planeta de regeneração, e vai colocá-lo num outro mundo para que eles possam continuar a sua evolução, porque ninguém vai ser condenado ao fogo do inferno, como muitos pensam, né? Ninguém vai ser condenado ao sofrimento eterno, porque Deus é um Pai amoroso, Pai, Deus é amor, e Ele não abandonará nenhum dos seus filhos. Então, é mais ou menos isso que ele fala aqui, né? E claro que é uma coisa assim bem mais profunda, não uma coisa tão simples igual eu falei, né? A palavra dele aqui é bem mais profunda, né? Só que eu nem sei falar igual ele fala, né? Porque ele fala de um jeito assim tão profundo que eu fico até meio eu fiquei até meio, eu falei para o Alexandre, tem muitas coisas aqui que eu nem entendi o que ele falou, viu, Alexandre? Tem umas coisas aqui que eu fiquei assim, mas o que ele está falando, né? Eu fiquei meio em dúvida. Mas ele fala disso, né? Sobre o Brasil. Você quer falar mais alguma coisa sobre o Brasil? Não, eu queria falar um pouquinho antes, né? Porque ele, assim, em toda a fala dele, ele fala que a humanidade está sem Deus, né? Que é preciso a gente despertar a humanidade para Deus. Porque, Agna, o que a gente observa? Quando Cristo esteve entre nós, viveu aquela experiência que ficou registrada no Evangelho, o Cristo vem sem necessidade nenhuma de reencarnar, mas vem, se materializa entre nós e nos traz a lição do amor ao próximo e do amor a Deus. Com a finalidade de quê? De que desmaterializássemos o nosso pensamento. Vem a doutrina espírita, mostra o mundo espiritual, mostra a questão da reencarnação, com a finalidade de quê? De que possamos valorizar a vida na Terra, priorizando o patrimônio espiritual. Então, o Okai vem e desperta isso, falando da necessidade de trazermos Deus para a humanidade e de trazermos Deus para dentro da família. Que os problemas que nós encontramos, eles têm a célula, que é a família, que começam ali. E se nós formos ver, alguns hábitos que se tinha antigamente se perderam, né? A questão da religiosidade, a questão da oração, né? A mãe, a avó ensinava a criança a fazer prece, mesmo uma oração decorada, mas isso era ensinado. Hoje em dia parece que se perdeu. Na escola, por estarmos num estado laico, as escolas também não têm mais. Eu lembro que eu tinha professores católicos, evangélicos, que era prece no começo da aula e prece no final da aula. E eu estudei toda a minha vida em escola pública. Então, hoje, esses valores foram meio que se perdendo, não recebendo a atenção que merece. E em função disso, a gente vê esse tanto de coisas acontecendo, né? A desvalorização da mulher.
né? Os feminicídios que acontecem, as questões de racismo, de xenofobia, de homofobia, e tudo isso sempre alguém querendo, se achando melhor do que outra parte e querendo se dar bem. Então, tem um momento aqui que ele coloca o quê? O consumismo como parte da besta do Apocalipse. Por quê? Porque as pessoas, né, consomem desenfreadamente, esgotando os recursos naturais do nosso planeta e exigindo o quê? Esse consumismo é fruto de quê? Fruto de um capitalismo, o capitalismo selvagem. Olha, recentemente nós vimos uma pesquisa que mostrou que as 10 pessoas mais ricas do mundo, né, multiplicaram a sua riqueza durante a pandemia. Então, aquela parte do Apocalipse que fala do dragão, o dragão que estava preso, que aí foi solto, né? Isso vem trazer para a gente o quê? Que nós estamos sob controle de uma força superior e que a hora que precisa que os dragões apareçam para pôr um freio na humanidade, para preparar para uma renovação, para uma mudança, o dragão é solto e vai ser preso quando Deus quiser também. Então, nós não estamos no mundo vivendo resultados do acaso. Não, existe uma programação, nós podemos usar do nosso livre-arbítrio com a nossa programação particular, fazendo as opções que a gente deseja, mas as opções que foram delineadas para o planeta, essas vão sendo cumpridas à risca. Mesmo que os homens, muitas vezes, coloquem um entrave e tentem prejudicar. Então, nós tivemos a pandemia, que surge do nada, e as pessoas desesperadas, achando que era o fim do mundo, né? Mas tudo estava sob controle. Desencarnaram muitas pessoas? Desencarnaram. Ainda está desencarnando muita gente. Mas isso está dentro do que foi planejado para que o nosso mundo possa chegar nesse estágio de planeta regeneração. Então, me chamou muito a atenção dessa parte que o Okai vai falar sobre a questão de Deus. Ele fala, inclusive, mais à frente, do desperdício de força dos espíritas em ficarem combatendo outros espíritas. Espírita falando mal de espírita, espírita falando que tal instituição, tal pessoa faz certo ou faz errado. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é muito triste, porque o certo mesmo, é a gente viver o Evangelho. Então, Kardec, lá no capítulo 15, ele traz um capítulo para nós chamado o quê? Fora da caridade não há salvação. Então, se a casa espírita dá sopa, se a outra dá arroz com feijão, se uma casa espírita dá passe com técnica, se a outra só impõe a mão, enfim, isso pouco importa, porque o objeto de todas essas ações é o quê? É praticar a caridade, seja ela de ordem moral, ou de ordem espiritual, ou de ordem material. Então, não temos que ficar perdendo, gastando energia, falando mal uns dos outros. Se a gente não tem algo de bom para falar do outro, então é melhor que fique calado. Não é verdade? Então, eles mostram, eles retratam, eles trazem a reflexão, esse mau hábito que nós espíritas estamos trazendo aí, né, a longa data, que a gente acaba subdividindo a doutrina espírita, os que são dessa bandeira, os que são daquela outra bandeira. Muitas vezes um fica falando que o outro não é espiritismo, que ele que é o espiritismo, e na verdade essa força que fica, esse tempo que se perde nessas discussões, poderia ser empregado e promovermos a caridade, a promoção humana e espiritual a tantas outras pessoas.
É verdade. E ele afirma aqui, né, Alexandre, que ninguém tem a verdade absoluta, né? Cada um enxerga a verdade, uma certa parte da verdade. Não é porque eu enxergo de um jeito e a pessoa outro enxerga de outro jeito, não é que aquela pessoa está errada ou eu esteja errada. Tem vezes que os dois estão certos, só estão olhando de ângulos diferentes, né? E também ele fala: se os espíritas continuarem assim, o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus vai acabar retirando a responsabilidade que nos cabe passar para outros que estão mais unidos. Aí o Luiz Sérgio até pergunta, eles falam que o grupo, mas eles são fanáticos, mas eles são fanáticos, pode até ser que você tenha razão, mas eles são unidos e eles não ficam brigando entre si. Aonde tem briga, onde tem confusão, Deus não está. Né? Então, nós espíritas, como você falou, nós não temos que ficar um brigando com o outro. Nós, se não temos nada para falar de bom, então fiquemos realmente calados. E a outra coisa é que viver uma vida espiritualizada na matéria é muito difícil, realmente, ele fala, né? Mas você luta contra a matéria e tentando dominar a matéria. E essa luta, quando você vencer, você vai ter uma vitória assim tão grande, que ele fala aqui, né? Que vai trazer uma felicidade imensa para você. Porque são duas forças contrárias, né? É a força espiritual puxando para o bem e a força da carne puxando, vamos dizer, para os prazeres da carne. E a gente tem muita tendência a ir para os prazeres da carne, né? Para as coisas da carne e para o sexo, para a bebida, para a gula, para as diversões, e esquece. E para isso não tem como, né? A gente tem que lutar contra isso. E isso é muito difícil. E para isso, ele fala aqui que para isso, para a gente domar isso aí, a gente tem que viver para Deus. Né? Viver para Deus, viver o Evangelho de Jesus. Então a gente não vai conseguir, não consegue, porque a nossa tendência, dos nossos erros, puxa, o nosso passado é o quê? É muito pesado, né? O nosso passado é muito pesado. E puxa a gente para trás. Então, a gente precisa ter primeiro uma força de vontade muito grande. E essa força de vontade não tem que ficar só na vontade, não, tem que partir para a ação. Né? Essa ação é estudar e trabalhar para o próximo, viver segundo a vontade de Deus, para você conseguir vencer a carne. Claro que a gente vai cair, a gente vai errar, mas a gente não pode se deixar abater e se entregar às forças negativas, né? A gente vai conseguindo aos poucos se espiritualizar, para um dia realmente a gente conseguir deixar para trás o homem velho, né? E se transformar em um ser espiritualizado. E o que mais que nós podemos falar em Alexandre? Você falou em tanta coisa. Então, ele fala aqui também, no finalzinho, ele fala, ele realça aquilo que você falou, a questão do tempo de cada um. Que nosso tempo, ele é muito, muito escasso, né? É o bem mais precioso que nós temos e também pode ser a razão do nosso fracasso quando nós desperdiçamos esse tempo. Então, além de aproveitarmos bem o nosso tempo, nós temos que respeitar a forma que as pessoas utilizam do tempo dela. Aquilo que é claro para você hoje e não é claro para outra pessoa,
né? Vai chegar um dia que ela vai adquirir a maturidade e entender com a clareza que você vê. Do mesmo jeito que existem pessoas que estão um pouco à frente, que conseguem ter uma clareza sobre outros aspectos que você não tem hoje, né? Coisas que hoje você entende que você não entendia anteriormente. Então, na verdade, é o famoso cada um cuida da sua vida e preocupa com o tempo que te pertence. E outra coisa que eu achei interessante aqui, que ele falou, né, que eu achei bem interessante, que como que a gente quer se tornar seres inteligentes se a gente desconhece a nossa própria vida, a nossa própria origem, desconhece, não sabe a origem da vida, não sabe nada sobre a morte, não sabe a origem do universo, desconhece quem criou o universo, as coisas, como se processa a vida física, quem é o arquiteto desse universo maravilhoso, né? Ele diz que não tem como, a gente tem que ir em busca da verdade. E a gente não tem como desenvolver a nossa inteligência, se tornar seres mais inteligentes, se a gente não for em busca da verdade, né? E a verdade, como diz, já a gente sabe que a verdade é que vai nos libertar da ignorância, né? Então, a gente, por mais inteligente que torne o homem, ele fala assim, ele é um inseto frente à grandeza da criação, né? Nós somos o que é um nada frente à grandeza da criação. E fica-se com essa arrogância tão grande e não quer saber de nada, não acha que é muita coisa, né? Então, nós precisamos muito meditar e desenvolver assim esse raciocínio. Basta observar um recém-nascido, observar uma flor, um botão de rosa, como é que ele nasce, ele floresce, né? Um fruto de uma árvore, como que germina uma semente, tudo uma cascata de água, né? Como é que é lindo, como é que é maravilhoso o mar, que coisa mais linda que é o mar, as ondas, o entardecer, o amanhecer, né? Tanta coisa linda, a gente vê tantas notícias bonitas que a gente vê, porque o povo gosta de colocar só notícia ruim. Mas se a gente observar na internet, tem muita coisa legal na internet, né? A gente sabe tanta notícia legal que tem na internet sobre descobertas que os cientistas fazem do universo, de galáxias, de mundos, de estrelas. Gente, é uma coisa maravilhosa. E quem que é o criador dessa maravilha toda? Né? Quem ele faz, o Okaja, que diz que ele é o país dele é a Terra e a humanidade é o universo. Então você vê o universo, esse universo nosso, onde está a Terra, que está a nossa galáxia, que ele é um universo entre outros universos, como diz nosso irmão Áureo, já nos informou. E não foi só o irmão Áureo, não, porque para falar é coisa de espírito. Aquele cientista, que eu esqueci o nome, aquele que só mexia o dedinho, que já faleceu, ele afirmava que existia vários universos paralelos, né? Então, ele é um físico. Eu não estou ouvindo. O próprio Einstein também falou. O Einstein, mas ele tinha esse é mais novo, né? Ele é contemporâneo nosso aqui, o Einstein. Vou ver o nome dele aqui. Steve Hawking. Stephen Hawking. Steve Hawking, sei lá. Ele. Então, nós somos um inseto. Nós não somos inseto, não. Inseto é grande frente a essa grandeza aí, né? A Terra é um cisco frente à grandeza do universo. Então, nós temos que nos curvar frente a isso aí, saber que Deus,
é esse arquiteto, criador de tudo e que nos ama, né? E que está de braços abertos, nós falamos de braços abertos, você sabe que é uma metáfora, né? Porque a gente acha que Deus é um homem que está lá esperando de braços. Não, não é. Deus não é um homem. O que é Deus, né? A gente ainda não temos inteligência para entender o que é Deus. A natureza Mas nós íntima de sabemos Deus, que né? a força está, a gente sente, a gente vê em tudo que ele criou. Tá certo? Ok, Então é isso irmã. que eu queria falar. Ok, deu certinho. Já está na hora do nosso encerramento já. Falei. Pronto. Então tá, semana que vem veremos o capítulo 28, Linguagem, Natureza e Identidade dos Espíritos. Está acabando, mais 3 encontros e nosso estudo é finalizado. Ok, vamos fazer a prece então. Então vamos. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse encontro. Pedimos que todos os lares conosco conectados sejam envolvidos por suas bênçãos, trazendo paz e harmonia a todos. Abençoe nosso querido Luiz Sérgio, que com seu esforço trouxe a todos nós essas lições, e abençoe nosso irmão Ocage, onde quer que esteja, receba também nossa gratidão. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, pessoal, muito obrigado a todos. Tenham uma excelente noite, um grande abraço e muita paz. Obrigada, boa noite, Alexandre. Grande Tchau, abraço a tchau. todos. Fique com Deus.